nesse momento, nós vamos falar, né? Olha cá, do patrimônio. Do patrimônio. Ah, do patrimônio, professor. Isso daí eu já vi um pouco. Mas agora nós estamos evoluindo. Nós estamos construindo, estamos crescendo mais e mais. Nesse momento, o que que nós aprendemos? Que essa palavrinha, ela pode ser o objeto, né, da contabilidade. Patrimônio, ela é o objeto da contabilidade. Nós aprendemos ainda que o patrimônio é um conjunto indivisível, que o patrimônio é um conjunto inseparável de quê? Bens, direitos e obrigações. E nas aulas nós viemos crescendo, nós viemos aumentando nosso conhecimento, viemos ficando fera e começamos a melhorar. E vimos que o que são bens, né? Bens, lá no Código Civil, né? Os bens é tudo aquilo que satisfaça a natureza humana e possa ser mensurado em dinheiro. É tudo aquilo que satisfaça a natureza humana e pode ser mensurado em dinheiro. Mas não, nós viemos aqui e falamos, não, bem tem que obedecer umas coisinhas, né? É tudo que é meu, é tudo que vale dinheiro e tudo que está comigo. Quem é o Igor, professor? Comigo? Sou eu, somos nós, a empresa. Então, bem, tem a descrição do Código Civil, mas tem a descrição do professor Gilson, que eu gosto também de ser chamado intimamente de tio Gilson. Então, o tio Gilson falou o quê? Para ser um bem tem que ser seu, tem que valer dinheiro e tem que estar com você. Ah, professor, eu lembro. Aí o senhor falou, deu uns exemplos de bens, né? Bicicleta, computador, é isso? É isso, meu querido. O seu celular, isso são exemplos de bens, beleza? E direitos? Os direitos, eles são bem parecidos com os bens. Ele tem uma descrição bem parecida com a de bens. Mas olha lá, vou até copiar. Direitos também são coisas, é algo que é meu, né? É algo que vale dinheiro, mas é algo que não está comigo. Eu posso falar que isso daqui está na mão de terceiros, a grosso modo, para facilitar a tua vida, para você aprender e ficar maceteadinho, tá? Os direitos você vai anotar aí no teu caderno. Vai anotar aí no teu caderno. Professor, e material? Depois eu mando. Não te preocupa não, vamos estudar. Só preciso do quadro de vocês. Eu posso falar que os direitos são contas a receber. Porque você fez algo para você ter esse direito, certo? E agora alguém tem que te pagar. Então é algo que é seu, é algo que pode ser mensurado em dinheiro e é algo que não está com você. Entendeu? Outro exemplo simples de direito. Você que tem irmão, esse ser abençoado. Eu tenho mais dois, o mais velho e o mais novo. Lá em casa o pau cantava 24 horas por dia. Aí você imagina, essa criança vem lá, aproveita que você estudou um pouco, é concursado, te pega no pessoal, ô mano, como é que você tá? Saudade, aí tu já amolece. E geralmente é no meio de tá tomando uma violenta, aí o cara te pega. Não, tá, me dá faz um empréstimo aí, eu quero sair, tu, porra, tome. Então olha a história. Você fez algo, né? Eu emprestei dinheiro pro meu irmão. Então, nessa hora que eu empresto, nasce o quê? Um direito. Mesmo eu sabendo que o picareta não vai me pagar, mas o quê? É algo que é meu, né? O dinheiro era meu. Vale dinheiro? Claro, o dinheiro vale dinheiro. E isso não está comigo, está na mão de terceiros. Belezinha? E por fim, as obrigações. Gente, essa é mais fácil. Obrigação eu vou resumir. É tudo a pagar. Professor, tu é lesa, tu vai pegar e vai fazer essa letrinha aí. Meu amigo, esse é meu slide. Você, a partir de agora, está conhecendo o princípio da não fadiga. O que é que significa? Eu não preciso escrever, você sim. Beleza? Ah, professor, então, deixa eu entender, nós estamos falando do patrimônio, o patrimônio, falando patrimônio. E o patrimônio eu posso falar que é o objeto da contabilidade? Você não pode, você deve, porque nós já aprendemos. Ah, ele é objeto da contabilidade. E eu aprendi também que ele é um conjunto indivisível, né?
indivisível, indivisível de bens, direitos, obrigações. É isso? É isso, meu querido. E você aprendeu o quê? Que o que são os bens? É tudo que é seu, tem dinheiro e está com você. Direitos é seu, tem dinheiro e não está com você. E obrigações é tudo a pagar. Belezinha? Só o ouro, só o Todd. Então, vamos continuar. E nessa continuação de estudos do patrimônio, nós vimos outra coisa, que esse patrimônio, ele deve ser apresentado, esse patrimônio deve ser apresentado de maneira gráfica, né? De maneira gráfica, né? Um gráfico. Quer dizer que todos esses bens, direitos e obrigações eu tenho que apresentar através de um gráfico. E como seria esse gráfico? Olha lá. Esse gráfico é um retângulo. Esse gráfico é um... Professor, que é um retângulo? Perdão, eu não posso te ajudar, jovem aprendiz. Tia Maricléia, terceira série, matemática. Eu não posso fazer nada. Mas tá, esse retângulo você vai cortar ao meio e uma parte você vai novamente cortar ao meio. Esse é chamado de gráfico do patrimônio. Professor, calma aí. Mas por que esse patrimônio tem que ter um gráfico? Porque no estudo da contabilidade nós vimos o quê? O objeto da contabilidade é o patrimônio. E qual é o objetivo? Qual é a finalidade? Para que serve esse patrimônio? A finalidade do objetivo desse patrimônio, né? Ele serve para que nós temos que pegar esse patrimônio, gerenciar e fornecer informações. Professor Tuelésio, eu lembro disso da tua aula, fornecer informações. Para quem? Meu amigo, para quem quiser usufruir dessa informação. A gente brinca, a informação contábil é fornecida para o universo. Considerando, né, que nós somos a única vida inteligente. Até hoje, né? E você é mais inteligente que todo, você é concurseiro. Você quer melhor para sua vida. Então, se você está aqui estudando, você é uma das vidas mais inteligentes que eu conheço. Já que o objetivo dessa ciência, né, o objetivo dela é fornecer informação, eu tenho que transformar tudo isso, né, esse conjunto de bens e direitos e obrigações, eu tenho que apresentar através de um gráfico. Porque se eu apenas jogar, né, jogar nos coisas do negócio aí, você não vai entender nada. Ah, por isso eu tenho que apresentar de maneira gráfica. De maneira gráfica. Beleza, Filipão? Vem aqui comigo. Então, eu vou escrever aqui, ó. O gráfico patrimonial. Vamos evoluir. Gráfico patrimonial. Beleza, então já aprendi que é um retângulo, que esse retângulo tem um corte de meio, lá. Continuando na... Opa, um acento. Gente, se eu errar acentos, algumas letras, eu peço desculpa. Porque, igualmente, tem a tia Maricléia de matemática, eu faltei as aulas da irmã dela, a tia Maricleide, de português, tá? Eu sei contar. Eu aprendi a contar, eu tinha 2 anos de idade. Agora, ler e escrever, eu tinha uns 17. Ainda foi difícil. Então, o que eu tenho que lembrar? Que esse gráfico patrimonial, ele deve abrigar quem? Todos os meus bens, os meus direitos e minhas obrigações. Ah, professor, é verdade, eu já entendi isso. Aí eu te pergunto, bens e direitos e obrigações. Um lado tem que ser bom e o outro lado tem que ser ruim. Ah, professor, isso eu entendo. Então vamos começar esse gráfico a apresentar uma situação. De um lado vão ficar as coisas boas e de outro vão ficar as coisas ruins. Ah, então o lado que é bom, eu vou escrever bem aqui, ó. O lado que é bom, eu posso falar que é o lado positivo, né? É o lado positivo. Mas, professor, é a primeira vez que eu estou vendo essa tua matéria. Como é que eu vou conseguir memorizar isso? Que tem um lado bom, um lado ruim, um lado positivo, um lado negativo. Eu sempre comento o seguinte, imagina você olhando para o teu caderno. Tu não tá olhando para o teu caderno, aí tu vai fazer esse desenho. Vai fazer um retângulo, cortar no meio e dar ele do outro lado. Aí você vai pensar o seguinte, gente, é grosso modo, tá? Onde está o seu coração? Né? A gente sabe que, pô, ninguém é médico aí não, né? Eu sou contador, eu posso falar. O seu coração está do lado esquerdo.
E o que que tem no seu coração? Professor, só tem no meu coração coisa de Deus. Coisa das forças que eu acredito, coisas boas. Ah, então no nosso gráfico contábil vai ser a mesma coisa. Quando você olhar para ele, do lado esquerdo vão estar as coisas boas. Professor, e o resto? Meu amigo, só tem dois lados, miserável. Se um lado tá boa, o outro tá ruim. Eita, professor, é isso, pequeno padawan. Então aqui, ó, um lado é bom, um lado é positivo. Então o outro lado eu posso falar que ele é ruim. Eu posso falar que esse lado é negativo. Beleza? Estamos aprofundando. Estamos aprofundando. Continuando. Então, se esse lado é bom, galera, eu posso falar que dentro desse lado estão todos os meus bens, mais os meus direitos. É isso? É isso, pequeno padawan. É isso, jovem aprendiz. E do outro lado, a gente tem bem, direito e obrigação. Bens, direito e obrigação. Se bens e direito tem do lado, o que vai estar do outro? Imoral. Isso. Vão estar todas as minhas obrigações. Ah, vai estar todas as minhas obrigações. Mas, professor, e aí embaixo? É obrigação também? Por quê? Porque tem que ser. Beleza, beleza, beleza. Aí, continuando o nosso movimento, continuando a brincadeirinha, eu posso melhorar e falar que essas obrigações aqui são com duas pessoas diferentes. Na contabilidade, eu tenho obrigações com duas pessoas diferentes. Então, aqui em cima, eu vou falar que é a minha obrigação com terceiros. É minha obrigação com terceiros. Professor, quem são terceiros? Qualquer pessoa que está fora da tua empresa, né? Contas a pagar, fornecedores, a porra toda. Professor, mas eu sempre tenho dúvida na contabilidade, eu quero aprender, como é que eu faço para ficar melhor o negócio? Leva para a tua vida. Leva para a tua vida. Pensa que isso daqui é a tua casa. Quando eu falo dívidas com terceiros, obrigações com terceiros, são todas as pessoas que estão fora da tua casa. E quando eu falo de bens e direitos, são todos os bens e direitos que estão dentro da tua casa. Né? Resume, se você é um jovem afortunado e possui um quarto, porque eu nunca tive um quarto. Morava na casa, era eu, 2 irmãos, 4 cachorros e 2 macacos, no mesmo quarto. E eu era o quinto depois de ninguém. Depois do macaco eu tinha moral. O negócio era punk. Então, se você é um jovem afortunado e tem um quarto, então pensa que isso daqui, né, isso vai ser o gráfico do teu quarto. Né? Onde de um lado, lado esquerdo, lado de Deus, nós já aprendemos, você vai guardar os seus bens e direitos. No seu quarto você vai ter tênis, você vai ter uma roupa, você vai ter um computador, porque você está estudando, é o teu lugarzinho de estudo. Né? E do lado você tem as obrigações. Obrigações é tudo a pagar. Sendo que eu falei, a parte de cima você vai ter obrigação com terceiros. Terceiros são todas as pessoas que estão fora do seu quarto. E a parte de baixo também é uma obrigação. Mas, gente, é uma obrigação específica com os sócios da empresa. Os sócios da empresa são os donos. Mais à frente, quando nós vamos conversar sobre os princípios da contabilidade, você vai entender mais isso. Mas olha que interessante. Então, nesse momento, eu quero te explicar, eu quero fixar. Eu estou tatuando isso no teu cérebro. Lá no fundo da tua cachola, miséria. Que é para tu ficar top. Ah, professor, então já conseguiu. Entendi que são bens, direitos, obrigações. Isso. Aí, continuando, esse gráfico a gente tem que dar mais nomes. Continuando esse gráfico, nós temos que dar mais nomes. Então, ó, pensa, qual é a pessoa que cuida dos bens e cuida do direito? É a pessoa que age. É a pessoa que tem que agir, que tem que trabalhar, que tem que fazer, tá? Então, pensa, a pessoa que age com azinho. Então, eu vou falar que esse lado bonitinho é ativo. O lado bom, o lado lindo, eu posso chamar de ativo. Automaticamente, outro lado, vamos chamar de passivo. Beleza? Passivo. Passivo. E nesse movimento, lá em 1424 ou 94, 424 muito provavelmente, veio um carinha, um cara super inteligente, que naquela época quem tinha o poder, a igreja, né? Esse cara era um frei, né? Mas disse que era matemático, físico, químico, biólogo, o cara era porra toda e ainda inventou o negócio da contabilidade. Aí esse cara criou um métodozinho que está na nossa lei, olha a história até hoje válido, né? Que é chamado de método das partidas dobradas, já falamos sobre isso. Mas, em resumo,
O que que esse método diz? O que que esse método diz? Que aconteça o que acontecer, gente, esse gráfico patrimonial, ele deve ser igual. O que acontecer de um lado tem que ser igual ao outro. O que acontecer de um lado, ele tem que ser igual ao outro. Beleza? Conseguimos entender isso daqui, tá? Conseguimos entender isso daqui? Minha aguinha. Então vamos continuar. Entendemos. Agora vamos pegar, já que eu sei que um lado é ativo, outro é passivo, que um lado são bens, direitos, outra obrigação, e que eles devem ser iguais, vem comigo aqui, Felipe. Nós temos que aprender outra coisinha, olha aqui. Vamos melhorar mais ainda o nosso gráfico. Através dos estudos que nós já praticamos, eu consigo melhorar, falando que o ativo, né? O ativo, ele deve ser dividido, o ativo ele deve ser dividido em dois grandes grupos. O ativo deve ser dividido em dois grandes grupos. Tá? Então, ativo, vou escrever aqui, dois grupos. Ah, eu estudei, que é o ativo circulante e o ativo não circulante. Quer dizer que todos os meus bens e direitos serão guardados no ativo. E esse ativo vai ter duas divisões, que nós chamamos de ativo circulante e ativo não circulante. Isso daqui nós já estudamos numa aula anterior, tá? Nós estamos aprofundando para melhorar em outra situação. E já o passivo, ele tem três, tá? Eu vou botar aqui embaixo para ficar mais top. Ele tem três grandes grupos. O ativo, ele vai ter dois grandes grupos. E o passivo ele vai ter três grandes grupos. Quem são os grupos? O passivo vai ter o passivo circulante, o passivo não circulante. Aí ele vai ter um grupo fechadinho aqui, ó. Olha que interessante. Eu mostrei para vocês que nós temos dois tipos de obrigações. Obrigações com terceiros e obrigação com os sócios. Não foi isso? Então, a obrigação com terceiros, obrigação com terceiros, vão ficar dentro do passivo circulante e dentro do passivo não circulante. Professor, e os sócios? Esse cara vai ter um nome próprio, um nome lindo, que a partir de hoje você vai aprender e nunca mais vai sair. Ele vai ficar aqui embaixo, o nome dele é patrimônio líquido. O nome dele é patrimônio líquido. Professor, tu é leso, e eu tenho que aprender tudo isso? Tem não, você vai aprender. Você vai aprender. Nós estamos aprofundando. Lembra o nosso castelinho de pedra? É isso mesmo. Então, preste atenção. E nessa proporcionalidade toda, que aqui tem dois grupos, aqui tem dois grupos, aconteça o que acontecer, um lado vai ser igual ao outro. Um lado deve ser igual ao outro, né? Olha lá, um lado tem que ser igual ao outro. E por isso, esse lado, vem aqui um pouquinho mais para cá. Aí, e por isso um lado tem que ser igual ao outro, nasce o quê? Uma equação fundamental. Equação fundamental do patrimônio. Equação fundamental do patrimônio. Professor, uma equação fundamental? Pensa bem, pensa bem. Aqui eu já tenho que focar na tia Maricleide, lá na tua terceira série. Lembra da tia Maricleide? Foca nela. Olha o que eu estou falando. Que aconteça o que acontecer, esses dois lados, no caso esse lado, deve ser igual a esse lado. Não é isso? É isso, professor. E eu já aprendi que aqui que os meus bens e direitos devem ser igual às minhas obrigações. É isso? É isso mesmo. Então, de cara aqui, para bater a igualdade, o que eu posso falar? Que a soma dos meus bens mais os meus direitos deve ser igual à soma... Gente, pelo amor de Deus, bens e direitos, tá? Estou conversando, estou mostrando. A soma dos meus bens e dos meus direitos devem ser iguais às minhas
obrigações. Mas nós já vimos que nós temos dois tipos de obrigações. A soma dos meus bens direitos tem que ser iguais às minhas obrigações com o terceiro, mais as minhas obrigações com os sócios. Você consegue visualizar isso? Professor, como assim visualizar? Presta atenção, pequeno padawan. Eu não estou falando que aconteça o que acontecer. Lá em 1494, um cara falou isso. Frei Luca Pacioli. Nem acho que eu não falei o nome dele. Frei Luca Pacioli. Ele falou o quê? Que aconteça o que acontecer, um lado deve ser igual ao outro. Aconteça o que acontecer, um lado deve ser igual ao outro, né? Nisso, ele nomeou os dois lados, ativo e passivo. E eu mostrei que o ativo ele é dividido em circulante e não circulante. E o passivo em circulante, passivo não circulante e PL. Agora, gente, eu só estou transcrevendo isso daqui em fórmula. Eu só estou transcrevendo em fórmula. Como assim fórmula, professor? Uai, eu não falei que aqui são os meus bens e meus direitos? E aqui são as minhas obrigações? Então tá aqui. Eu estou falando que a soma dos meus bens e direitos, aconteça o que acontecer, deve ser igual às minhas obrigações. Sendo que nós temos duas obrigações, obrigações com terceiros e obrigação com os sócios. Belezinha? Então, vem pra cá, Lipe. Vamos colar bem aqui. Então, ó, eu peguei, finge que você tá no computador. Eu peguei ali, botei Ctrl C e agora eu vou colocar aqui Ctrl V. Aí, olha lá. Equação fundamental. Eu acabei de escrever bem ali que o quê? Os meus bens mais meus direitos vão ser iguais às minhas obrigações com o terceiro, mais as minhas obrigações com os sócios. É isso? É isso. Eu acabei de falar para você que o meu ativo total é igual ao meu passivo total. O meu ativo total é igual ao meu passivo total, né? E nessa situação, nas aulas anteriores, nós aprendemos o que é ativo e o que é passivo. Nesse movimento, nós tivemos um grande aprendizado que esse passivo aqui, ele passivo, aí na nomenclatura, na doutrina, a gente pode falar, até pela legalidade, que esse cara ele é dividido em dois. Esse passivo é dividido em dois. No passivo exigível, passivo exigível e em patrimônio líquido, passivo exigível e patrimônio líquido. E que esse passivo exigível, é só olhar os gráficos anteriores, ele é a soma do passivo circulante mais passivo não circulante. Lembra? E que então, em resumo, o passivo exigível, mas professor, por que chama ele de passivo exigível? Porque lá na lei fala que os passivos serão apresentados em grau decrescente de exigibilidade. Basicamente, exigível quer dizer apagar. Algo exigível é algo que é exigido, né? Não sei se você sabe, mas, gente, o certo, tu tem que pagar tuas dívidas. Isso é assim. Eu sei que não é bem assim, mas então por isso fala que é exigido, tá? É exigível. Então quer dizer que a parte de cima eu vou chamar de passivo exigível, que o que é o passivo exigível? É a soma do circulante e do não circulante. E a parte de baixo eu vou chamar de PL. PL, patrimônio líquido, já aprendemos. Ou, por nomenclatura, eu posso chamar de passivo não exigível. Professor, tu é lesa. E por que ele não é exigível? Porque o de cima é exigível, então de baixo é não exigível. Estou começando a entender esse cabaré bem aí. Isso, venha comigo, meu peixe. Cola em mim que tu brilha. Então, nesse movimento todo, eu já começo a falar o seguinte, ó. Que o meu ativo total é igual ao meu passivo exigível
né? Mais o meu PL. Que o meu ativo total é igual ao meu passivo exigível mais o meu PL. Professor, tu é leso de novo. Tu tá falando o quê? Menino, eu tô só repetindo aqui, ô desgraça. Eu tô falando a mesma coisa para a mesma coisa. Nós estamos melhorando, nós estamos melhorando. Então, vamos aqui. Ainda falando da equação, ainda falando dessa equação. Aí o que acontece? Veio lá o CPC 00R2, o que traz as definições de ativo, de passivo, de bens e direitos, de obrigações, de receita e despesa, tá? Já deixo aqui o meu cuidado, você vai anotar bem bonitinho no seu caderno, VCPC 00R2, porque, gente, no ramo da contabilidade, de concurso na área contábil, eu entendo um pouquinho, né? Eu entendo um pouco. E o que que eles gostam? Se tem mudança, provavelmente no direito também é assim. Quando tem mudança, eles vão vir bater em cima. E olha que interessante, esse CPC específico... Professor, eu entrei agora, miserável, que diabo é CPC? Calma, jovem aprendiz. CPC, que significa Comitê de Pronunciamento Contábil. É os caras inteligentes da contabilidade que faz as regras, tá? Então, esses caras criam regras que se chamam CPCs, tá? Comitê de Pronunciamento Contábil. E esses CPCs são seguidos de números. Olha que interessante, esse é o 00. Ou seja, antes de ter o primeiro, ele já tem esse, né? É a estrutura conceitual básica da contabilidade, é esse CPC. Aí olha que interessante, esse CPC foi atualizado agora, dia 10 de dezembro do ano passado. 10 de dezembro de 2019, ele foi publicado e ele entrou em vigor em 1º de janeiro de 2020. Então, isso é um assunto que a probabilidade de cair é 300 milhões por cento. Professor, tu é leso, nem existe 300 milhões por cento. Estudo estatística pelos professores top aqui da faculdade. Eu sei também na estatística, eu sei só somar, subtrair, multiplicar e dividir. Beleza?